Olá, alunos, boa noite. Professor Wagner, disciplina de Geografia, né? Então, essa aula é específica para os alunos do segundo segmento do segundo semestre, tá? Do sétimo ano, tá? Então, a gente vai estar falando um pouquinho sobre cartografia, que foi pedida atividade para vocês dia 13 de maio, né? E de 20 de maio também. Então, hoje estaremos fazendo a correção dessa atividade aí, que também está no livro de vocês, na parte 222 e 223. Então, estaremos fazendo a correção dessa atividade hoje, nessa aula, nossa aula de vídeo, ok? Então, para nós começarmos, então, o que é uma escala cartográfica, né? Então, é importante vocês lembrar que escala cartográfica, né, são representadas no mapa que serve para representar a proporção da área real sobre a área que está representada na página da figura que está no livro de vocês, né, lá na parte 222. Então, a escala você vai colocar proporcionalmente, né, o mapa de acordo com a realidade. Então, exemplo, uma escala de um determinado mapa é 1 dividido por 500, significa que cada centímetro do mapa representa 500 centímetros do espaço real. Essa é uma ideia, tá? Quanto maior a escala, menor é a área representada e maior o nível de detalhamento. Então, a escala, para você fazer o cálculo dela, é a distância, né, que está na folha, dividido pela distância real, tá? Essa é a ideia da escala cartográfica, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar perguntando, tá? Então você já reparou que os mapas são sempre representados numa dimensão menor do que a real, né? Para isso, para que o mapa caiba no papel, para facilitar nosso entendimento, existe uma transposição do real através de uma escala, né, que indica a relação entre a dimensão da medida do território representado no papel e a dimensão do real, tá? Lembrando que a escala ela pode ser dois tipos. Lembra que nós falamos sobre isso? Ela pode ser uma escala numérica, que representa uma expressa a proporção relacionada à medida do mapa com a medida do território. Então, ela é proporcional. Então, no exemplo que está no livro de vocês aí, do mapa A, né, e o mapa B, o mapa A está numa escala de 1 por 68.000, ou seja, 1 dividido por 68.000. Ou seja, 1 centímetro aqui na folha representa 68.000 centímetros na realidade. E o mapa B, onde tem uma escala 1 por 26 milhões, significa que 1 centímetro aqui no mapa representa 26 milhões de vezes maior que está representada na realidade. Então essa é a ideia, né, que os desenhistas fazem, essa projeção aí. Então aqui está no livro de vocês, está o mapa A, que representa o Parque Nacional, né, do Pantanal Mato Grossense, que tem escala 1 por 68.000, que nós acabamos de falar. Aí o mapa B, que também está no livro de vocês, que tem escala 1 por 26 milhões. E o mapa C também, que tem a mesma escala de 1 por 26 milhões. Então, de acordo com o texto, aí foi feita algumas perguntas, né? Para nós estar respondendo. Então, essas perguntas estão lá na página 223 do livro de vocês, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando. Então, observe os mapas novamente, né? A, B e C, e responda as questões no caderno de vocês, né? Qual o título dos mapas, né? Então, o mapa A está representando o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense, é o que ele está falando. O mapa B está o título dele, né? Parques Nacionais da região Centro-Oeste. E o mapa C são os parques nacionais do Brasil, nosso país. Então, todos os parques estão representados
com essa árvore aí, nesse desenho aí. A pergunta B, qual é a escala dos mapas, né? A escala gráfica dos mapas. Como podemos fazer essa leitura? Como citamos lá no início, o mapa A possui uma escala de 1 dividido por 68.000, ou seja, 1 centímetro no mapa representa 68.000 centímetros na realidade. O mapa B e C possui uma escala de 1 por 26 milhões, ou seja, 1 centímetro no mapa representa 26 milhões de centímetros na realidade, ou seja, no real. Que também eu posso representar, né, que 1 centímetro equivale a 260 quilômetros na realidade. A pergunta C, a escala gráfica e a escala numérica representam a mesma distância indicada no mapa? Então, claro que não, né? A escala numérica é expressa por uma fração, ou seja, 1 centímetro corresponde a 1 centímetro na realidade, tantos centímetros na realidade, então não é a mesma distância. E a escala gráfica, que se você pegar a régua, né, você realmente vai ter os valores na realidade. E a escala numérica, os valores fracionários, e a escala gráfica, os valores de acordo com a realidade. Ou seja, 1 centímetro no mapa, né, representa 260 quilômetros na realidade. Então, se você pegar a régua e medir uma distância entre um ponto e o outro, é a distância real. Com base no mapa C, calcule no caderno a distância entre as capitais de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e Cuiabá. Então, usando a régua, usei a minha réguinha aqui, entre a distância de Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul, e Cuiabá, Mato Grosso, né, que é aproximadamente a medida aí que nós vamos calcular de acordo. Então, de acordo com o meu cálculo aqui, na minha réguinha aqui, eu medi que a distância entre Campo Grande, Cuiabá, né, e Cuiabá, na minha regra, deu 1,5 centímetro. Se a escala é 1 por 260 quilômetros, né, cada centímetro corresponde a 260 quilômetros, então a distância entre as duas cidades será aproximadamente, né, 1,5 vezes 260 quilômetros, que vai dar para aproximadamente uma distância de 390 quilômetros. Essa é a distância entre Campo Grande, né, capital do Mato Grosso do Sul, e Cuiabá, capital do Mato Grosso. Aí na letra B, ele pediu para calcular, né, a capital Brasília, né, e o Parque Nacional do Pantanal Mato Grossense. Então, na minha regra aqui também, entre Brasília e o parque, eu medi uma distância aproximada de 2 centímetros. Se cada centímetro corresponde a 260 quilômetros, então 12 vezes 260 quilômetros será aproximadamente, né, 520 quilômetros, tá? Desculpa aí o erro aí de digitação aí, tá? Que tá 390, mas na verdade é 520 quilômetros, ok? Então vocês fazem o conserto aí para mim, por favor, ok? Então, uma boa noite a todos, né? Qualquer dúvida vocês podem estar perguntando. E lembre-se, fique em casa. Abraço a todos.